Então, pessoal, voltamos aí com mais um vídeo, pessoal, tratando desse assunto que hoje a gente segue aí nos nossos encontros, né, que é a noção de poder, tá? Pessoal, essa noção de poder, ela inclui aí sistemas políticos, certo? E aí, eu vou falar aí para vocês um pouquinho, tá? A gente vai aprofundando e vai dando exemplos para vocês ao longo dos vídeos aí, tá bom? Pessoal, existe uma diferença entre autoritarismo e democracia, certo? O que vem ser um e o que vem ser o outro, tá? Então, autoritarismo, né, pessoal? Autoritarismo. Se a gente for olhar hoje para o mundo, a gente vai encontrar que existem países no mundo que são conhecidos aí por suas práticas autoritárias, certo? Práticas de governo que são consideradas autoritárias. Ou seja, esses países eles têm políticas autoritárias na sua forma de entender o mundo, na sua forma de tratar com a sociedade. Tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aí. Obviamente, cada país que eu vou falar para vocês tem aí as suas especificidades, tá? Eu cito o caso aí para vocês da China, cito o caso da Coreia do Norte, Arábia Saudita, Singapura, até certo ponto, Irã, dentre outros aí, tá, pessoal? Dentre outros, tá? Que a gente pode tratar nos próximos vídeos. Então, pessoal, o que caracteriza um país autoritário? São países onde a democracia é total ou parcialmente restrita, certo? Então, por exemplo, o exemplo maior aí é a Coreia do Norte. Né? A Coreia do Norte existe uma restrição, por exemplo, às mídias sociais gigantesca. As pessoas elas têm que se reunir pelo menos ali 2 ou 3 vezes por ano para saudar Kim Jong-un, que é o atual líder, né? Atual líder da Coreia do Norte. As pessoas, quer queiram, quer não, têm a sua vida ali investigada a todo momento. Ou seja, é um regime de caráter aí autoritário, um regime que se converteu para dentro, né? Então ele esconde aí várias coisas do mundo, né? Vários problemas que o mundo não conhece, que o mundo realmente não sabe ali o que se passa dentro no país Coreia do Norte. Por quê? Porque não tem acesso muitas vezes ao que as mídias, a imprensa, né? Tudo é veiculado, tem ali de certa forma é censurado, tá? Então a Coreia do Norte é um exemplo assim, o exemplo maior aí de autoritarismo. A gente tem países, então, como eu falei para vocês, que cada um desses países, né, com as suas especificidades aí. Bom, pessoal, e outro detalhe, tá, pessoal? Até aí mais ou menos os anos 1970, né, do século passado aí, século 20, 1970, mais ou menos 2/3 do país, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, tá? Mais ou menos 2/3 dos países aí do mundo eram considerados aí países autoritários, tá? Países aí que tinham uma ou outra restrição política, inclusive o Brasil, né? Se a gente for pensar no regime militar que vigorou aqui no país de 1964 a 1985, beleza? Pessoal, por outro lado, a gente tem aí o que a gente chama de democracias, né? Então, vocês estudam isso aí em história, né? A gente sabe que a lógica, né? A palavra aí, democracia com K, ela surge aí na Grécia, lá na Grécia Antiga, mais em específico em Atenas. Certo? Então vocês já devem ter lido um pouquinho a respeito do século de Péricles, né? O século de ouro. Certo? Então, no entanto, aquela democracia a gente sabe, né? Era uma democracia restrita ali aos cidadãos, que deveriam ser homens, deveriam ser maiores de 21 anos, deveriam ser filhos, né, de pais atenienses. Existiam N detalhes naquela democracia. Ao longo do tempo, né, pessoal, essas democracias, ou a democracia, ela foi se desenvolvendo e foi ganhando o corpo específico do momento em que ela estava inserida, tá? Essa democracia ateniense aí que eu falei para vocês, que eu dei exemplo, né, é a chamada de democracia direta, pessoal. Direta. O que seria isso? Democracia direta, onde as pessoas, né, os cidadãos, no caso ali, teriam o direito de participar ativamente da vida política. Certo? Então eles se reuniam lá na Assembleia e lá eles deliberavam sobre a vida na cidade, sobre o que eles queriam fazer com relação à infraestrutura urbana, com relação
à distribuição de alimentos, com relação à entrada ou não de estrangeiros naquela sociedade, né? Pessoas que vinham ali do Egito ou de certas regiões ali da Ásia Menor. Então tudo isso aí era discutido em assembleia. A relação mantida com as outras cidades-estado. Tá? Então isso a gente chama, pessoal, de democracia participativa. Certo? Hoje, se a gente pegar aí o mundo atual, né, pós-Revolução Francesa, isso não existe mais. Não existe mais essa lógica da democracia participativa. Você vai falar, ou melhor, dessa democracia direta, né, direta participativa. Tá? Você vai falar assim, Rafael, mas por quê? Poxa vida, olha só a quantidade de pessoas que existem hoje nas determinadas sociedades, nos países, né, nos estados e nos municípios. Seria possível todo mundo participar de uma forma direta, né, ter por base essa democracia direta participativa nessas sociedades? Não. Não, claro que não. Então, para isso, hoje a gente faz o quê? A gente elege aí os nossos representantes para que eles possam fazer o quê? Defender os nossos direitos, né? Os nossos direitos aí. A gente chama isso de democracia representativa. Certo? Então, o que pressupõe a democracia representativa? Ela pressupõe a ideia de um congresso, por exemplo, no caso aqui do Brasil, um congresso bicameral, tem lá a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e onde as pessoas são eleitas para cumprir um certo mandato, e esse mandato, aí ele acabou o mandato, a pessoa sai, outras pessoas entram no lugar dessas pessoas e assim caminha. Né? Então, é desse jeito que funciona, tá? A democracia representativa, certo? Só que a gente sabe que existem certos problemas aí, né? nessa forma de democracia representativa, tá? Pessoal, é muito interessante também que, assim, como eu falei para vocês, tá? Embora não existam mais formas de democracias diretas, onde as pessoas participam diretamente do processo, existem pequenas brechas ou pequenas formas de inserção dessa democracia direta num regime congressual, num regime representativo. De que forma? Pessoal, já ouviram falar do referendo? Referendo? O que é um referendo? É quando o governo ele faz uma pergunta para a população, sei lá, sobre um determinado assunto, sei lá, liberalização ou não de armas. Então o governo fez essa pergunta para a população, perguntou, e muitas vezes essa resposta, ela vira o quê? Ela vira uma lei. Ela é incorporada lá, como no caso aqui do Brasil, como uma emenda constitucional, certo? Vira uma lei. E, por exemplo, as pessoas votam não à liberalização das armas. Então isso é incorporado na legislação através de uma emenda constitucional, de uma emenda parlamentar, de uma MP. De uma emenda parlamentar, tá? Uma emenda constitucional, beleza, pessoal? Então é assim que funciona. Por exemplo, um outro exemplo que eu dou para vocês, recentemente, né, o Brexit. Né? O Brexit, o que foi o Brexit? O Brexit foi um referendo que foi feito entre a população, perguntando para as pessoas se elas queriam ou não permanecer na União Europeia. A maior parte das pessoas votou lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, votou que não, votou que era necessária a saída da Inglaterra da União Europeia. E isso vem se desenvolvendo de uns anos para cá, certo? Tanto que vários ministros, né, vários primeiros ministros e primeira-ministra acabaram pulando fora. Por quê? Porque não conseguiram levar em conta esse apelo popular que, de certa forma, foi incorporado na lei britânica lá do Reino Unido. Parece que agora a Inglaterra, né, e parte do Reino Unido aí saiu da União Europeia, e aí, só que eles estão enfrentando outros problemas em decorrência disso, mas eles conseguiram sair por conta desse referendo, entendeu? Ou seja, a maior parte das pessoas votou favorável à saída do Reino Unido com relação, ou melhor, da saída da Inglaterra com relação ao Reino Unido. Certo, pessoal? Então, é isso, né? A gente sabe hoje que o mundo hoje segue, a maior parte do mundo hoje segue esse modelo de democracia representativa, certo? E hoje são poucos os lugares, como eu citei para vocês aí no início do vídeo, né, que seguem uma forma autoritária de poder.
Beleza? Isso, pessoal, essa forma um pouco mais, ou melhor, a forma democrática representativa, ela começou a se espalhar amplamente pelo mundo aí, principalmente a partir aí da queda da União Soviética, tá? Do regime soviético a partir lá de 1989, certo? A gente vai falar ali, ou melhor, a partir de 1989, né, início da década de 90 aí, 1990, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor para vocês aí a respeito disso, tá bom, pessoal? Bom, por hoje esse vídeo, né, se encerra aqui, tá? E a gente vai discutindo aí com vocês a respeito de mais detalhes aí sobre esses sistemas democráticos, né, que se espalharam aí pelo mundo, principalmente a partir dos anos 90, certo? E os problemas, né, muitas vezes que são advindos, né, que existem, né, nesses regimes aí. Será que a democracia já se esgarçou? Quais são os limites desse sistema democrático, dessa democracia representativa hoje? Quais são? Certo? Hoje, pessoal, só um detalhe para finalizar, hoje a gente está vendo o que no mundo? O que a gente chama aí de onda conservadora, né? Ou seja, em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, certo? O que a gente observa é uma onda conservadora. Por que acontece isso? De certa forma, isso é explicado pelos limites que a gente chama de democracia representativa, tá? Mas isso é assunto para outra aula, a gente pode debater e discutir isso em aulas subsequentes, tá bom, pessoal? Obrigado aí por assistirem o vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido a ideia e a gente vai discutir, a gente vai ampliar aí a nossa visão ao longo das nossas aulas, tá bom, pessoal? Tchau, obrigado, nos vemos. Tchau.